alegria no coração pelo 7º aniversário desta casa. Vamos fechando os nossos olhos, nos ajoelhando em pensamento e agradecendo a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, todos os amigos, espíritos protetores desta casa, que por mais este ano estiveram conosco, nos protegendo, nos intuindo, nos agraciando com o alívio de nossas dores. E é com muita emoção que, em agradecimento ao Pai Maior e pedindo que continuem conosco para que esta casa possa abrir suas portas e nos receber com alegria, com comoção, com atenção, o carinho e o amor que aqui reina. Pedimos por todos os trabalhadores voluntários que possam continuar presentes, atuando no bem, em nome de Jesus. E assim, vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que as bênçãos divinas caiam sobre esta casa e sobre todos nós. Assim seja. Muito boa noite. Mas está muito fraco esse boa noite. Quem não falar mais alto não vai ganhar bolo hoje. Um bolo muito gostoso. Saboroso. Eu estou descontando porque eu me lembrei de um dia que eu fui fazer uma palestra no centro, que era aniversário do centro. E aí então havia um coral, cantou 5 músicas. Mas o presidente do centro, muito animado com o aniversário do centro, ele anunciava uma música e logo que terminava a música ele falava: meus amigos, quando encerrar os trabalhos, nós teremos um bolo muito gostoso. Aí o coral cantava mais uma música e antes de passar para a próxima música, ele reforçava a notícia do bolo. Meus irmãos, o bolo desta noite é muito saboroso. Eu experimentei, me lambuzei. Então os senhores aguardem que logo após o encerramento da palestra, naquela sala ao lado, e todo mundo virava o rosto para a sala, está o bolo. O coral veio, né? Cantou mais uma música e ele falou novamente:
coral encerrou, antes de me anunciar, ele falou do bolo. Falei, meus irmãos, agora nós vamos ter a palestra, mas logo após o encerramento da palestra, tão logo o Deluc acabe a palestra, ele estava torcendo para que eu acabasse logo, nós vamos ter o bolo. Eu sei que quando eu subi para fazer a palestra, todo mundo estava olhando para a sala ao lado. E aquela minha palestra, que ia ser de 1 hora, demorou mais ou menos uns 10 minutos, né? Porque ninguém mais queria saber de palestra. Mas, enfim, apesar disso, nós vamos ter um bolo, tá? No final da palestra. Meus amigos, eu escolhi um capítulo aqui desse nosso livro, Cura e Libertação. Quem quer cura e libertação, levante a mão. Isso, lá na escadaria, está lá, você vai encontrar. Nesse capítulo, um capítulo aqui do livro, nós escolhemos refletir sobre uma música que nós cantamos aqui, praticamente desde o início da casa, não é, Toninho? Uma música do Gonzaguinha, Nunca Pare de Sonhar. Eu amo tanto essa música e acho que ela tem tantos ensinamentos que eu resolvi explorar um pouquinho a letra para a gente aprender alguma coisa aqui. Toninho, no Inário nós temos essa letra? Você sabe dizer? No N. Muito bem, uma dica muito boa. Página 61, isso. Tem amigo assim, não precisa mais nada, né? Vocês acharam a letra aí? Depois nós vamos cantar. Quem lembra? Acho que você já se recorda da música, não? Né? Depois nós vamos cantar no final. Vamos aqui dar uma olhadinha na letra. Ontem um menino que brincava me falou. Hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Eu não tenho a menor dúvida que Gonzaguinha estava divinamente inspirado, né, ao escrever essa música, ao lado de uma canção, de uma melodia também muito terna, muito doce. Né? Então vamos refletir um pouquinho sobre essa letra. A letra fala de coisas muito bonitas, muito importantes. Eu acho que deu para a gente sentir isto, né? É uma mensagem muito bonita. E quem é que dita essa mensagem? Um menino, uma criança. É impressionante isto, não é? Qual foi talvez o propósito do Gonzaguinha a fazer esta alocução a uma criança falando de coisas tão adultas, de coisas tão importantes, de coisas tão sérias, de coisas tão profundas, que nós adultos muitas vezes o quê? Esquecemos. Não é verdade? Nós adultos muitas vezes esquecemos. E ele fala então de uma criança. E a criança sempre foi celebrada como um modelo de espiritualidade, de vivência cristã. Jesus se referiu a elas. Vocês lembram de uma passagem? Quem é que lembra? O que Jesus disse?
Isso, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Me parece então que o reino dos céus é um grande parque de diversão. É um grande jardim. Não é? Você não acha, Angélica? Você já está lá, né? É um reino encantado. Um reino onde o espírito da criança, o espírito infantil, precisamos entender isso bem. O que Jesus talvez quisesse dizer por esse espírito infantil? Imaturo? Não foi esse aspecto. Quais são as verdades, quais são as características que a gente vê numa criança? Aqui no livro nós fizemos uma relação talvez de alguns adjetivos que uma criança tem, não é? Vamos ver se vocês concordam comigo. Criança é, primeira coisa, alegre. Geralmente é alegre, concordo? E adulto geralmente é? Pesado, né? Chato às vezes, né? Não é? Você não acha? Você que é criança, você não acha a gente chata? É, né? Verdade, tem razão. Criança também é espontânea, como ela falou na nossa cara que nós somos chatos. Não é? Espontaneidade. Hoje a gente é muito premeditado, né? A gente, antes de falar alguma coisa, tem que pensar 10.000 vezes, porque você não sabe como é que aquela pessoa vai entender aquilo que você vai falar, e você pensa, será que eu vou falar desse jeito? E no fundo, você acaba nem falando, porque vai saber o que ela vai entender. Não é? Criança também muito sincera, amorosa, curiosa, concorda? Não é? Concorda, Angélica? Curiosa? Curiosa. E a gente adulto é curioso? Só para a vida alheia, né? Participativa. Uma característica que eu acho muito legal da criança é viver intensamente o momento presente. Não é? Elas estão muito ligadas no momento presente, na vida. Não é? Saía de casa, naquele tempo que as crianças saíam de casa para brincar. Vocês são desse tempo? Quem é desse tempo aqui? A gente saiu de casa, né? Muitos não voltaram até hoje. A mãe nos chamou de volta, eles ficaram, estão aí dormindo, né? Hoje as crianças não sabem muito o que é isto, né? Eu falei para uma criança outro dia, você sabe brincar de pega-pega? Ela falou assim, onde é que baixa esse jogo? Não sabia. Criança também não guarda rancor, nem mágoa. Quanto tempo dura uma briga de criança? No máximo meia hora. A palavra de uma criança. Não é? Quanto tempo dura a briga de adulto? Dá para entender por que Jesus faz referência ao espírito de criança que a gente precisa ter. Não é? Criança também não tem preconceito. Não imagina as coisas que nós adultos fomos criando. Então, é esta criança que vem trazer para nós coisas muito importantes aqui na música do Gonzaguinha. Né? A primeira coisa que essa criança fala vamos voltar aqui. Está no N, né, Toninho?
A primeira verdade que essa criança fala é que hoje é a semente do amanhã. Muito bonito, porque essa criança, ela não vem falando de coisas do passado. Essa criança vem trazer esperança. Ela fala no amanhã. Porque muitas vezes nós estamos vivendo de costas para a vida, porque estamos olhando a toda hora o nosso passado. E o passado é como aquele espelho retrovisor do carro. A gente deve olhar de vez em quando. Porque se a gente for dirigir o carro olhando no espelho retrovisor a todo momento, o que vai acontecer? E nós vamos perder a perspectiva do momento presente, o que está à nossa frente, ao nosso lado. Então, passado, de vez em quando, a gente olha para o quê? Para aprender. Aprender com os nossos erros. Acho que todo mundo aqui errou já, ou não? Quem já errou aqui alguma vez, levante a mão. Tem mais gente. Graças a Deus. Tá bom. Muito bem. Gente, isto é ótimo. Eu vou fazer uma proposta para vocês que vocês vão me achar louco. R+. Claro, não dolosamente. R+ no sentido, arrisque mais. Experimente mais. Prove mais. Porque se aqui, segundo o Espiritismo, é um planeta de provas, não é isso? Eu preciso provar. Ter a experiência. Nós estamos aqui exatamente para ter experiência. Porque é através da experiência que a gente vai dizer, olha, isso aqui é muito bom. Ou então a gente vai dizer, isso aqui não é tão bom, não quero mais experimentar isso. Mas essa criança da canção está falando para nós, hoje é a semente do amanhã. Então, ela nos ensina a olhar o amanhã, a pensar no amanhã, a pensar num dia melhor, a sonhar. Ela vai voltar a falar isto. Mas ela fala que esse amanhã é uma colheita de uma plantação que eu devo fazer quando? Hoje. Então, devemos ter sonhos, devemos ter um devir, ou seja, o que virá depois. Isso é importante, ter um devir. Ter um sonho, uma meta, um olhar, um horizonte. Onde eu quero chegar? Onde eu quero ir? Muito importante. Só que esse devir me implica em estar semeando hoje. Então nós precisamos olhar, o que é que eu estou semeando hoje? O que é que eu estou plantando? Isso é muito importante a gente fazer essa autoanálise. O que é que eu estou plantando em termos de palavras? O que é que eu estou plantando em termos de pensamentos? O que é que eu estou plantando, sobretudo, em termos das minhas atitudes? Porque o que eu plantar vai nascer. Isto é uma lei que Jesus falou. Semeadura e colheita. Mas isso não serve só para as coisas erradas que eventualmente a gente plantar. Isso serve também para as coisas boas que a gente plantar. Nesse exato momento nós estamos fazendo uma boa semeadura. Mas essa semeadura, não é? Quando é que eu vou voltar aqui no centro? Talvez só semana que vem. E como é que ficam os dias daqui até semana que vem? Então, o que é que eu devo plantar? O que é que eu estou plantando? O que é que eu preciso parar de plantar? Que tipo de atitude que eu estou tendo que está me machucando, está me destruindo, está acabando comigo, estou prejudicando a mim, estou prejudicando uma outra pessoa? Vamos recuar.
Vamos botar o pé no breque. Ou então vamos acelerar, porque às vezes eu não estou plantando nada, eu só estou o quê? Esperando as coisas melhorarem. Não é? Quando as coisas melhorarem, gente, isso é um perigo. Não é? Isso é um perigo. Quando acabar o impeachment, qual vai ser a próxima agora? Quando vier a eleição, quando vier o Natal, quando vier isso, e a vida vai o quê? Passando. Vocês já se deram conta que o próximo final de semana é setembro? Mas não me assusta assim, desse jeito. Já é amanhã. Amanhã é setembro. Daqui a pouco já começa a propaganda do Papai Noel. Não é isto? E o ano acabou. E a gente está esperando o Pokémon, sei lá o quê. E a vida o quê? Passando. E a gente envelhecendo. Os cabelos caindo. Eu me lembro de um tio-avô que quando começavam a morrer os amigos dele, toda semana ele trazia: lembra do fulano? Ah, lembro. Morreu. E o fulano? Morreu. Aí um dia ele falou assim: só sobrou eu. Ele falou: será que eu sou o próximo? Eu falei: não, mas gente, né? E aí ele começou a entrar num problema sério. Ele falou assim: a minha vida passou, minha vida acabou, quanta coisa eu não fiz. Quanta coisa que eu queria ter feito e não fiz. E eu nem sei agora se teria dado certo ou não. Olha que dúvida de amargura. Já pensou? A gente chegar ali quase já na despedida da existência, e a gente ficar com aquela coisa: e se eu tivesse tentado, hein? E se tivesse dado certo? Mas poderia não ter dado. Poderia não ter dado, mas pelo menos você já sabia que não deu. É melhor a dor de saber que não deu do que a dúvida. Porque na dúvida sempre fica: poderia ter sido tudo diferente. Então, o negócio é o quê? Plantar semente hoje. Vamos plantar sementes. Nós somos bons jardineiros. Não devemos ter medo das sementes. Agora precisamos cuidar também das sementes. Né? Plantou a semente, cuide dela, né? Até ela florescer. É isso que a criança está nos dizendo aqui. Depois essa criança vai se meter em outras coisas aqui muito interessantes. Ela diz assim: para não ter medo que esse tempo vai passar. Do que ela está falando? Para não ter medo que esse tempo vai passar. Certamente ela está falando desse tempo que às vezes em nossa vida se faz mais sombrio, mais escuro. Tempos difíceis. Todos nós conhecemos, não? Todos nós estamos talvez atravessando tempos mais difíceis, menos difíceis. Quem não está atravessando, não fica com inveja. Tranquilo. Logo, logo você saberá o que é isso. Né? E vai lembrar da gente. Né? Porque a vida, como diz a música lá de Lulu Santos, como uma onda que está na página qual? Não sei, ótimo, é um homem bom. Diz o Lulu: a vida vem em ondas, como o mar, num indo e vindo, infinito. Infinito. Por isso que quando o Chico Xavier estava passando aquela fase difícil, qual foi o conselho
que o plano espiritual superior deu a ele. Aliás, diz que o conselho veio direto de Nossa Senhora. Né? Porque o Chico já não queria nem mais ouvir Emanuel, Bezerra de Menezes, que ele já queria um conselho lá da diretoria, lá em cima. Ele pediu para mim, me traga um conselho de Nossa Senhora. E qual foi o conselho? Tudo passa. Então, quando a onda está vindo muito alta, que você não tem condição de encarar, qual é a atitude do surfista? O que o surfista faz? Tem algum surfista aqui ou não? O que ele faz? Ele mergulha. Ele não enfrenta a onda. O que ele faz? Mergulha e deixa a onda passar. Quando a onda passou, ele põe a cabeça fora d'água. Então, se nós estamos vivendo essa fase da onda grande, mergulhe. Sabe que a onda vai passar. Isto é consolador. Tudo que passa. O Chico Xavier aplicou isto, e isso fez tão bem a ele. E ele escreveu isso no papel, colocou na mesa dele, colocou no espelho do banheiro, colocou na mesa de trabalho. E, de fato, tudo passou. E um dia ele estava explicando isso para um amigo, e o amigo falou assim, mas Chico, comigo tudo está bem, tudo está ótimo. E Emanuel apareceu e falou para ele, Chico, diz ao seu amigo que tudo passa. Então o negócio a gente é o quê? Surfar. Se a onda está boa, surfe, aproveite, ria, celebre, sinta, porque a gente às vezes não faz isto. Eu muitas vezes não fiz isto na minha vida. Perdi muita alegria na minha vida, porque não comemorei as coisas quando a onda estava boa. E depois que a onda passou, não adianta. Não é mais aquela onda. Né? Eu perdi muita alegria. Mas quando a onda estiver muito alta, que a gente vai encarar, mergulhe, afunde, reze. Vem para o centro aqui, quarta, domingo, nós estamos aqui. Não é? Aguente firme, segure as pontas, porque a onda passa. Né? Então, esse tempo vai passar. E aí, então, ele prossegue. Não se desespere. Né? Não se desespere. E nem pare de sonhar. Nem pare de sonhar. Então, uma coisa que dá certo, eu já tenho feito isso, quando eu vejo que a situação está muito difícil, é a hora que eu começo a sonhar cada vez mais. É a hora que eu faço os meus planos. É a hora que eu começo a sonhar alto. É a hora que eu planejo fazer isso, fazer aquilo. Porque é o combustível que me ajuda a passar aquele momento difícil. Porque se eu entro na onda do desespero, eu me afundo, me afogo. Então experimente fazer isso. Quando a onda está alta, você afunda, mas comece a sonhar. O que é que eu vou fazer quando eu sair, quando eu terminar essa fase? O que eu posso fazer hoje? Aliás, essa é uma pergunta que geralmente eu costumo fazer a muitas pessoas que estão doentes, estão no hospital, às vezes vou visitar, ou às vezes até falo aqui no centro mesmo, e pergunto para esses pacientes, o que você vai fazer quando sair daqui? Eles tomam um susto. Mas como sair daqui? Sim. Quais são os seus planos para sair daqui? Alguns não conseguem, porque eles ficam tão envoltos na doença, eles ficam absorvendo diagnóstico, bula, remédio, tratamento, eles consultam 200 mil médicos, não conseguem pensar em outra coisa. Mas aqueles que começam a fazer planos,
Ah, quando eu sair daqui eu vou fazer tal coisa. Quando eu sair daqui eu quero fazer uma viagem. Quando eu sair daqui eu quero começar um negócio novo. Quando eu sair daqui eu quero começar um projeto novo de vida. Eu quero começar um novo amor. Eu quero começar um novo comércio. Eu quero, enfim, aprender uma nova coisa. E no livro nós registramos aqui uma palavra do Dr. Zeballos, um dos grandes médicos hoje, médico do Einstein, nosso conhecido, e eu fiz questão de registrar a orientação dele, que ele diz assim: toda vez que eu chamo de um jovem maduro um homem de 100 anos, eu acredito que o espírito jovem, por uma simples intenção e desejo, modula e organiza nossas moléculas para a saúde. Olha o que ele fala. A nossa intenção e o nosso desejo modula e organiza nossas células para a saúde. Olha, ele não é espírita. Não está puxando a brasa para a sardinha. Ou a sardinha para a brasa. Eu nunca aprendi isso. Como é que é o negócio? Quem puxa para quem? Mas deu para entender. Não é? Ele não está aqui querendo provar o espiritismo. Ele está provando, ele está fazendo aqui ciência. E ele está dizendo que a nossa intenção e o nosso desejo, se você não tem mais desejo, você morre. Presta atenção nisso. Eu escuto gente falar assim, não tenho mais desejo na vida. Eu falei, passa na funerária e já contrata o plano. Mas quando eu vejo gente ali com câncer final, e a pessoa encontra um desejo, sabe aquele desejo que atiça a gente? Eu não estou falando de desejo sexual. Não é só isso também atiça, mas tem mais coisa. Atiça para viver. É a vontade de você sair do hospital. A vontade de continuar vivendo. Eu tenho coisa para fazer aqui. Eu tenho coisa para fazer. Eu me lembro de um companheiro espírita, o seu José. Ele fundou, há muitos anos atrás, um centro espírita Bezerra de Menezes, lá em São Miguel Paulista. Ele me contou essa história. E ele já estava lá com uma idade bem avançada, mas muito ativo. E eu falei para ele, senhor José, você não acha que já está? Você já é um senhor, já há mais de 80 anos, você não acha que já está na hora de ter um descanso espírita? Ele falou assim, você está com um obsessor falando comigo. Você está me mandando descansar, eu não quero descansar. Você sabe, ele disse, depois do Centro Bezerra, eu já fundei mais 3 centros. Eu sou construtor, eu fundo o centro, fico com aquele grupo 1 ano, 2 anos, quando o grupo está bom, eu vou embora, vou fundar outro centro. Eu já estou no meu 4º centro. Ele falou, sabe por quê? Ele falou assim, eu estou driblando a morte. Quando a morte chega na minha casa para me levar, ela toca a campainha, minha esposa, ela pergunta, cadê o José? A José não está. Foi lá para o Centro Bezerra de Menezes. Aí a morte chega lá para pegar. Chega no Centro Bezerra de Menezes, eu acabei de sair. Fui lá para o centro, lá, Joana d'Arc. E assim eu estou dando um baile nela já faz tempo. É claro que ele desencarnou. Mas ele viveu muito bem. Viveu muito. E mais do que tudo, viveu o quê? Feliz. Porque era um homem que sonhava. Um homem que tinha vontade de viver. Tinha desejo. Às vezes eu pergunto para alguns pacientes aqui, algumas pessoas que passam no atendimento, você vai sair daqui e vai fazer o quê? Eu quero voltar para a minha vida. Não vai curar, não. Eu falei, dê uma razão para Deus
dá mais vida para você? Diga para Deus, você quer mais vida para quê? Você quer fazer o quê? Quando a pessoa começa a falar assim, eu tenho vontade de fazer uma coisa que eu não fiz, eu falo, opa, Deus já começa a ficar assanhado. Olha, vale a pena. Eu quero ajudar, eu quero estudar isso, eu quero desenvolver uma coisa que eu não fiz, eu quero, sabe, às vezes é só, eu quero visitar uma pessoa que há tempos eu não vejo, uma pessoa que eu estou de mal com ela, eu preciso fazer as pazes com essa mulher, eu preciso viajar até o local, eu preciso estudar isso, eu quero fazer tal coisa que eu não fiz. Essa pessoa ganha, ela tem um sopro de vida. E aqui o Dr. Zeballos explicando, a intenção dela modula as moléculas para a saúde. Agora, quando a pessoa fala, que razão você pede para Deus para sair de você? Eu quero fazer minha casa lá para ficar cuidando dos galinhos, jogando dominó, assistir o Faustão, Silvio Santos. Acho que Deus não fica sensibilizado, não. Se eu fosse Deus, eu falaria, não. Vem para cá, volta para o mundo espiritual. Né? Então, essas pessoas que têm vida, que têm fome de viver, essas pessoas vão em frente. Não que elas não tenham problemas. Não deixem de ter problemas. Tem muitos problemas. Mas a fome de viver que elas têm, fazem elas superarem muita coisa. Depois, essa criança vai dizer o quê? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Que beleza. Fé na vida. Por que fé na vida? Aqui é um conceito muito interessante. Muitas vezes nós achamos que a vida está fora de nós. Vida é tudo aquilo que Deus cria. Concorda? Ele fala, o que é vida? O ar, os pássaros, o mar, as estrelas. Verdade. E nós somos o quê? Somos vida. A vida está em nós. Está lá na Bíblia, Deus soprou a vida em cada um de nós. Então a vida nunca está contra nós. A vida não pode estar contra eu. Porque senão ela estaria contra ela mesma. O que seria uma incoerência. Então por que tem coisas que estão erradas na nossa vida, está dando errado? É exatamente a vida trabalhando em nós para corrigir, para acertar, para colocar a gente num caminho melhor, para a gente abrir a cabeça. Por que muitas vezes nós estamos aprendendo as coisas da vida pelos opostos? Não é isto? Muitas vezes nós aprendemos a cuidar da saúde quando? Quando a gente fica doente, não é? Como é que a gente muitas vezes aprende a valorizar uma pessoa? Quando, de repente, a gente perde. Então, a gente aprende ainda, na nossa fase evolutiva, a gente aprende muito pelo oposto. Por isso que a gente não pode ser 100% feliz. A gente não entenderia. Não valorizaria. Nós temos ainda que ter o oposto para aprender aquilo que nos faz bem. Então, fé na vida, mesmo que eu tenha tido alguma contrariedade, que alguma coisa não deu certo, algum projeto meu não deu certo, alguma coisa não foi bem, a vida não está contra mim. Porque Deus é a vida. E Deus não pode estar contra mim. Que Deus é meu Pai, como Jesus nos disse. Então, eu talvez não esteja entendendo para onde que Deus esteja querendo me levar. E às vezes eu não entendo também. E às vezes eu falo para ele, olha, eu não estou entendendo bem essa história. Você me explica, mas eu confio que você está me levando para um caminho melhor. E hoje eu vejo
Muitos nãos que eu tomei, era Deus cuidando de mim. E me levando para outras estradas, que depois eu vi, puxa, que bom que eu estou aqui. Mas depois de alguns nãos, quedas, fracassos, tropeços, Deus está trabalhando em nós diariamente, porque o plano dele é de amor. E o amor não quer dizer sempre sim para nós, porque nós não temos ainda uma maturidade capaz de fazer boas escolhas sensatas a todo instante. Não é verdade? Nós não temos essa capacidade ainda, um discernimento suficiente para discernir o que é bom e o que não é. Quantas coisas nós imaginamos que eram boas, que depois a gente viu o quê? Que não era, né? Lembra aquele amor que você ficou louco por ele, né? Sofreu, que ele não quis mais você, você achou que a sua vida ia se acabar, depois de 10 anos você reencontrou a pessoa. E você olhou para ela e falou, meu Deus, do que me livrei! Foi um livramento. A pessoa também está pensando a mesma coisa de você, não tem problema, né? E aqui eu gosto de lembrar uma frase do Espírito Meia, que através do Chico diz assim, uma frase que eu acho consoladora. Eu tenho vontade de, às vezes, colocar essa frase assim, pintar no centro, no meu quarto. E ela diz assim, Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Então, muitas vezes a gente vê isso, né? Todos os meus caminhos no mundo estão fechados. Mas Deus tem estradas onde o mundo não tem mais caminhos. Isto é muito consolador. Isto é fé na vida, isso é fé em Deus. Não é? A gente pode não entender muita coisa naquele momento. Mas, se a gente mantiver a fé, nós vamos entender que mais para frente Deus está fazendo uma grande obra de amor na nossa vida. Fé no homem, fé em si mesmo, não é? Fé no homem, fé em nós. Não adianta somente termos fé em Deus se a gente não acredita em nós mesmos. E aqui a gente sofre muito, né? Quem é que acredita em si mesmo? Levante a mão. 100%. Só ficou o nosso irmão ali. A gente tem uma crença em nós assim, mais ou menos, né? E esta desconfiança conosco nos deixa o quê? Inseguros. E a insegurança nos atrapalha muito. Nos atrapalha muito. Então, ter a fé, lembrar daquilo que Jesus falou para nós. Jesus, o grande terapeuta da autoestima. Vós sois deuses. Vós sois o sal da terra. Vocês são luzes que devem brilhar. Olha quanta coisa bonita que Jesus está falando para nós. E ele não está fazendo jogo de palavras. Quando ele fala isso, porque ele conhece a nossa natureza. Então é importante que a gente de manhã, quando acorde, se lembre dessas palavras de Jesus. O mundo, muitas vezes, nos julga. As pessoas às vezes nos condenam, as pessoas nos criticam, as pessoas muitas vezes nos rebaixam. E quando isso estiver acontecendo, não vamos dar ouvido a essas pessoas. Vamos lembrar daquilo que Jesus está falando para nós. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra, a sua luz deve brilhar. Quem que a gente vai escutar? Os outros ou Jesus? Jesus. E aí então a gente fica centrado. A gente fica confiante. Não fica assim, né, se sentindo
a melhor pessoa do mundo. Não, todo mundo é melhor. Todo mundo é bom. Eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou inferior a ninguém. Eu tenho o meu potencial, o meu poder, né? Então Jesus aqui está falando de um empoderamento espiritual. E aqui nós lembramos uma passagem que está no Antigo Testamento, de que Deus não nos deu espírito de covardia. O profeta Josué diz isto. Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de fortaleza, de sabedoria e amor. Olha a nossa natureza, olha o nosso manequim espiritual. É nisso que a gente tem que acreditar. Né? Trabalhando e desenvolvendo isso. Porque alguém poderá dizer assim, mas, De Luca, eu não me sinto assim. É porque a gente não cultivou essa semente. Tudo isso está em forma de semente dentro da gente. E essa semente precisa ser o quê? Trabalhada. E como é que é trabalhada? Se lança na experiência. Ah, eu estou com muito medo de fazer tal coisa. Ótimo, tudo bem, vá e faça. Vá e faça. Porque a coragem vem na hora. Não espere a coragem vir para você fazer o que você acha que tem que fazer. Porque senão a coragem não virá. Minha mãe cantava uma música que diz assim: vem caminheiro, o caminho é caminhar. Se eu ficar esperando, não, quando eu tiver coragem, eu vou. Quando eu me sentir segura, eu vou. Vai ficar na cadeira de balanço o resto da existência. Percebeu a cadeira de balanço? A gente sai do lugar? Não. Mas, De Luca, e se eu for e não der certo? Erre mais. Que bom. Eu tentei, eu aprendi, eu fui lá, eu já saí daquela experiência melhor. Eu já sou um espírito um pouco mais experiente e mais maduro. É muito conhecido e divulgado as experiências de Thomas Edison para chegar ao invento da lâmpada elétrica. Dizem que ele teve centenas e centenas de experiências mal sucedidas. E todo mundo falava para ele: desiste disso, onde já se viu? Isso não vai dar certo, isso nunca vai dar certo. E ele falava assim: não, a cada experiência mal sucedida, eu descubro um jeito de como não inventar a lâmpada elétrica. E parece que ele colecionou mais de 900 maneiras de não fazer a lâmpada elétrica. E um dia no laboratório dele pegou fogo. Pegou fogo. Ele chamou toda a família. Venham aqui no laboratório. Mas está pegando fogo. Ele estava feliz, eufórico. Ele falou: veja, o fogo como é lindo. Vocês nunca viram fogo como este. Terminou o incêndio. No dia seguinte, ele começou a reconstruir o laboratório. Dizem que também São Francisco, um dia, era uma noite muito fria, com muita chuva, e ele já estava dormindo fora do convento. Na verdade, São Francisco não gostava muito de ficar no convento. Ele gostava de ficar com as pessoas, dormir nas cavernas. Mas naquela noite ele estava acompanhado por um outro frei, que não era tão assim, com tanta fé como ele. E começou a chover muito, nevar, e o frei pediu: Pai Francisco, não poderíamos passar a noite no convento? Ele ficou penalizado, falou: vamos. Chegaram na porta do convento, eles estavam todos ensopados, cabelo todo molhado. Bateram na porta, um frei veio atender e não os reconheceu. E diz assim: vão dormir, seus mendigos vagabundos.
bateu a porta no convento. O frei que acompanhava São Francisco ficou desesperado. Meu Deus, Pai Francisco, e agora? O que vai ser de nós? Nós vamos morrer aqui. Nós vamos morrer congelado. E São Francisco começou a dar pulos de alegria. Começou a gargalhar, andar, dançar com a neve. E o frei falou assim, mas frei, o senhor, porventura, o senhor está louco, alguma coisa? Eu não estou entendendo essa alegria, nós estamos para morrer. E São Francisco disse assim, sabe, frei, eu sempre esperei por esse momento na minha vida. Mas que momento é esse? Ficar 100% dependente de Deus. Ele falou, estou nas mãos de Deus. Tudo depende de Deus agora. Que alegria! E continuou a dançar. E o desespero do frei. Dance comigo! 2 horas depois, chega um outro frei que reconhece Francisco. Fala, Francisco, Pai Francisco, o senhor está aí fora. Pois é, 100% dependente de Deus. Ele foi lá e abriu as portas do convento. E os dois entraram. Deus mandou. Deus sempre mandará. Mas para isso a gente precisa ter o quê? Fé na vida, fé no homem e fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. E no livro eu conto a experiência de alguém que estava nessa situação difícil. Vocês imaginem, alguém já prestou vestibular aqui para entrar na faculdade? Acho que várias pessoas. Alguém já acompanhou um filho prestando vestibular? Quem? O sofrimento, né? Então, aqui no livro, nesse capítulo, nós historiamos aqui o caso do Eduardo, um jovem portador de um câncer que estava fazendo um tratamento quimioterápico e estava hospitalizado. Vocês acham que esse jovem poderia fazer o vestibular? O que talvez nós pensaríamos? Suspende, né? Deixa para depois. Melhor, vai gastar dinheiro, né, com a matrícula, né? Mas o jovem quis fazer o vestibular. E ele pediu autorização para as universidades para fazer o vestibular no hospital. O jovem Eduardo Pinheiro, contrariando todos os incrédulos, foi aprovado em 3 das principais universidades do país. Um dos vestibulares, o da Unicamp, foi realizado quando ele estava fazendo a quimioterapia. E ele foi aprovado. E quando fizeram uma entrevista com ele, como é que ele justificava esse desempenho dele? Ele disse assim: precisei me concentrar bem para esquecer que eu estava em um ambiente hospitalar em que a doença me rondava a todo instante. E assim, eu procurei me focar só no vestibular e ter a força para fazer tudo o que eu tinha que fazer. E foi aprovado em 3 dos maiores vestibulares, mais concorridos, né? Se não me engano aqui, era um vestibular para engenharia. Então, nós podemos compreender que talvez esse menino lá do Gonzaguinha apareceu lá no hospital e cantou para o Eduardo: nós podemos tudo, nós podemos mais, Eduardo. E esse mesmo menino veio hoje aqui nos dizer a mesma coisa. Nós somos sementes do amanhã.
Não nos entreguemos ao desespero. Tudo passa. Tudo se transforma. Fé na gente, fé em Deus. Fé no futuro, fé no amanhã. Nós podemos tudo. Nós podemos mais.